Você que convive com algum idoso, vem com a gente que no caminho nós vamos explicar se todo idoso se torna um acumulador e como o cuidador familiar pode lidar com essa situação. Eu sou a Jaque. E eu sou a Carol. Nós somos especialistas no envelhecimento humano. Há algumas semanas nós compartilhamos aqui com vocês um vídeo falando a respeito dos mitos do envelhecimento. Falamos a respeito de 7 deles, mas são muitos os mitos que envolvem o envelhecimento. Mas quando nós compartilhamos esse vídeo, que inclusive se você não viu ainda, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o link direto para esse vídeo, tá bom? Então, se você ainda não viu, pode ver depois. Quando nós postamos esse vídeo, uma de nossas seguidoras, que está inscrita nesse canal, ela fez uma pergunta. Então nós resolvemos responder aqui para todo mundo, tá? A pergunta foi a seguinte, ó. E o mito de que o idoso é acumulador? E como lidar com o idoso que é de fato um acumulador, como é o caso da minha mãezinha, por exemplo? Então nós vamos explicar aqui para todos vocês, tá? Vamos lá! Para começar, trata-se de um tema que não é muito conhecido do público em geral, mas se pesquisarmos um pouco, podemos descobrir que esse tema é muito mais comum do que parece. Acreditamos que você já tenha ouvido falar daqueles programas de televisão que mostram algumas pessoas, que podem ser idosas ou não, que acumulam muitos objetos, até mesmo animais em casa, e essa casa vira um verdadeiro caos. O que talvez você não saiba é que esse acúmulo obsessivo ligado ao envolvimento afetivo com algum objeto é considerado uma doença. É o transtorno de acumulação. O acúmulo obsessivo de objetos, animais ou até mesmo comida pode colocar em risco a segurança da casa devido à impossibilidade de se manter a limpeza e a organização e, consequentemente, colocando em risco a saúde de todos os residentes. De fato, o transtorno de acumulação é mais prevalente em idosos do que em pessoas de outras faixas etárias, mas está associado geralmente a outros transtornos psiquiátricos, como a depressão e a ansiedade, que estão fortemente ligadas ao sentimento de solidão comum nessa faixa etária mais avançada. Trata-se de uma comorbidade crônica e progressiva e o seu diagnóstico médico é feito geralmente por exclusão de outras doenças psiquiátricas. O fato é que a acumulação muitas vezes se dá pela necessidade de amenizar essa sensação de solidão que muitas vezes acontece com os idosos por conta de um declínio na interação social ao longo da vida. Então, alguns idosos acabam acumulando numa tentativa de diminuir a sensação de solidão. No caso do Alzheimer, por exemplo, algumas vezes isso acontece também na tentativa de guardar memórias. Então, muitas vezes os idosos que têm Alzheimer, eles têm medo de se esquecer rapidamente das coisas. Então, eles acabam guardando muitas coisas na tentativa de se lembrar com mais facilidade dos eventos. Então, a primeira coisa que o cuidador familiar deve saber é identificar as características desse transtorno para poder ajudar o idoso. Tente reconhecer um comportamento nocivo. Geralmente, os acumuladores juntam objetos de maneira tão desorganizada e, sem se dar conta, criam ambientes perigosos. Tente também entender as questões envolvidas no ato de acumular, pois geralmente essas pessoas têm um envolvimento afetivo com os objetos e apresentam dificuldade em falar ou até mesmo em pensar na desordem que estão causando. Eles podem até assumir que gostam de guardar muitas coisas, mas dificilmente identificam esse comportamento como problemático para si e para os outros. Por isso, quando decidir falar sobre o assunto com a pessoa que acumula coisas, tente não parecer crítico demais. Tente abordar primeiro as questões de segurança e de saúde que envolvem, essa pessoa. Por exemplo, se no caso dela precisar ter uma fuga, repentina na casa, como num caso de incêndio, será que ela vai conseguir fugir, desse incêndio com facilidade? Tente abordar esse tipo de questão, tá bom? Mas procure não ficar falando muito tempo da desordem ou daquela quantidade enorme de coisas acumuladas, porque isso pode deixar o acumulador na defensiva. Então,
trate primeiro de outras questões em vez de falar muito da desordem que está acontecendo na casa. Ofereça-se para ajudar o acumulador na organização das coisas, mas jamais jogue nada fora sem a sua permissão, porque isso pode piorar os sintomas de ansiedade causados pelo transtorno, tá? Então, em vez disso, você pode fazer o quê? Perguntar para a pessoa por que ela guarda aquele tipo de objeto. Qual foi a ideia dela em guardar, né? Qual é a necessidade dela em guardar aquele objeto? De repente você pode descobrir o fator emocional ligado a isso. E aí você não joga fora ou você ajuda essa pessoa a não ter mais essa necessidade de acumular aquela quantidade de coisas, né? Mas guardar somente se for necessário. Na tentativa de melhorar a qualidade de vida de todos que moram juntos, incluindo o acumulador e se ele mora com alguém, na tentativa de melhorar a qualidade de vida de todas essas pessoas e também a segurança e até a funcionalidade dos lugares, você pode tentar estabelecer metas, mas sempre em conjunto com o idoso acumulador. Então, se você estabelecer alguma meta de organização junto com ele, vocês podem cumprir com facilidade essa meta, né, de resolução de problema. Mas lembre-se, isso é muito importante, jamais refira-se aos itens que ele acumula como lixo, porque isso também pode piorar o sintoma de ansiedade. Lembre-se de ser gentil e paciente. Esse é um assunto muito delicado. Cuidado para não ser ríspido, gritar ou discutir com o acumulador. Trabalhem juntos. Comemore e elogie sempre que ele apresentar um esforço para mudar de comportamento. Não é uma faxina geral que vai resolver o problema. A organização de um grande acúmulo leva tempo e serão necessários muitos esforços. E por fim, mas não menos importante, incentive o acumulador a procurar ajuda profissional. Primeiro, de um profissional que o ajude a realizar a organização. E segundo, incentive-o a frequentar a terapia e passar em consultas periódicas com um médico especialista em saúde mental, o psiquiatra. Como vimos, muitos fatores complexos podem contribuir para o surgimento de um comportamento de acumulação. Podemos citar a genética, lesões cerebrais e até mesmo a exposição a eventos estressantes repentinos, como a morte de um ente muito querido. Tudo isso pode contribuir para que uma pessoa desenvolva o transtorno de acumulação. Mas não se preocupe, com muita paciência, esforço, conhecimento do assunto e principalmente amor, juntos vocês podem resolver esse problema que está meio que acumulado. Não vai me transformar em meme, hein? Porque o meme dessa vez é a Jaque. Geralmente o saco muda. Não. Por que eu travo nessa parte? Meu Deus. Então, vem com a gente. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like nesse vídeo, que é o joinha ali embaixo. Faça como a nossa seguidora que deixou uma pergunta nos comentários. Quem sabe o seu comentário também vira um vídeo e tira dúvida de muitas pessoas. E não se esqueça de seguir a gente também lá no Instagram e no Facebook. Ajude a gente a continuar ajudando vocês. Até a próxima!